Essa questão da pobreza, quer dizer, ela me acompanha há muito tempo, desde o início que eu comecei a trabalhar no IDEC. Eu tenho uma preocupação e sempre fui um estudioso dessa questão da pobreza. Eu até digo que eu fiquei famoso por conta da pobreza, né? É o chamado mapa da pobreza do RN, então, né? na época, em 1993, nos anos 90, vocês talvez não lembrem, mas teve uma campanha muito importante no Brasil, que foi encabeçada, liderada por Betinho. Betinho foi um sociólogo famoso, que morreu há uns 5 anos atrás. Ele tomou a frente de uma campanha que era a campanha da cidadania contra a pobreza e a fome, uma coisa assim. Então isso mobilizou o Brasil inteiro, essa coisa toda, que parecia que o Brasil estava assim numa letargia, num sono, que se pensava que não tinha pobres no Brasil. Então Betinho deu esse movimento, pôs fogo nessa questão. Aí, com isso, a sociedade, de maneira geral, alertou para isso. Então, nesse embalo todo, se começou a fazer o que se chamava de um mapa da fome. Então, Betinho, lá com os órgãos do IPEA e outros órgãos do governo, fizeram o que a gente chamaram de um mapa da fome do Brasil. Então, eu aqui, preocupado com essa questão, eu vou estudar essa questão no Rio Grande do Norte. Então, pela primeira vez, eu elaborei o que eu chamei mapa da fome, que foi, em cada município, nós detectamos e quantificamos, dimensionamos qual era o nível de pobreza desses municípios. E me surpreendeu muito que teve um impacto muito grande aqui no estado. Então, quando foi publicado o trabalho, a imprensa, de maneira geral, deu uma repercussão muito grande. Teve gente que algumas pessoas contestavam, mas não tem tanto pobre assim, quer dizer, se assustaram com a quantidade de pobre, né? E eu fui dar palestra em universidade, na televisão. Então, de certa forma, que se viu para alertar a sociedade do Rio Grande do Norte contra a questão da pobreza. Daí por diante, essa questão ficou uma questão recorrente, sempre se discute, sempre se fala. Depois veio o presidente Lula com a Fome Zero. Eu até escrevi um artigo nessa época chamado Pobres Metodológicos, porque a discussão, quando foi lançado o Fome Zero, ela se dizia o seguinte: o IBGE tinha uma quantidade de pobres, o IPEA tinha outra quantidade de pobres, a campanha de Betinho tinha outra quantidade de pobres. Então, aí se dizia, bom, afinal de contas, quem são esses pobres e quantos são esses pobres, né? Então, eu vi o seguinte, que cada uma instituição dessa, pela sua metodologia utilizada, criava os seus próprios pobres, né? Eu disse, bom, aí eu escrevi um artigo chamando de pobres metodológicos, que enquanto ficasse essa discussão, quem é pobre e quem não é pobre, os pobres continuavam pobres e passando fome. O que importava era identificar o que era o pobre de verdade e, a partir daí, socorrê-los. Então, aí, nessa questão toda, foi que finalmente saiu o Fome Zero, que se está até hoje discutindo, virou Bolsa Família, né? Mas tudo foi no lastro, eu acredito, que da campanha de Betinho, que chamou a atenção para essas coisas. Com relação à pesquisa, aí tem um dado interessante, quer dizer, como eu falei, uma vez eu vinha de avião, dentro do avião de São Paulo para cá, e um professor da UNP, o doutor Paulo Lobo Saraiva, né, que é um advogado muito conhecido, ele me viu na televisão fazer uma entrevista sobre isso e achou muito interessante. Aí me viu dentro do avião, me chamou assim, você é professor que da Carita falou dos pobres para lá, olha, eu ensino Direito Social na Universidade da UNP e achei a sua palestra excelente, a sua entrevista. Queria que você fosse dar uma aula para meus alunos. Eu disse, mas doutor, dar uma aula de Direito? Mas você vai. Aí eu fui, ele juntou as turmas todas lá, eu passei quase 4 horas falando, e ele é muito enfático, terminou, disse, foi a aula de Direito Social mais importante que eu já vi na minha vida, aquela coisa toda, né? Fazia esse elogio. Mas realmente ninguém conhecia esse lado do Estado, ninguém conhecia, nem as pessoas mais antigas e nem os estudantes. E tem um outro lance interessante, e eu chegando no outro ponto aí, alguém perguntou, o senhor professor Mardoni, foi o senhor que fez o mapa da fome? Eu disse, olha, eu não fiz mapa nenhum, eu só fiz revelar, ele já existia, eu só fiz revelar. Aí eu me lembrei de uma piada que se dizia o seguinte, que Picasso, né, o famoso pintor, que ele fez aquele grande quadro, Guernica, né, que ele no quadro ele retratava as atrocidades da guerra civil na Espanha, né, no tempo de Franco, né. Então estava numa vernissagem lá em Paris, ele ainda era muito jovem, e o lançamento, ele era uma figura emergente nessa área das artes plásticas, e ele estava nesse ambiente, e disse que de uns 2 ou 3 generais espanhóis que estavam lá presentes,
e queriam desestabilizar, queriam criar um problema para ele. Aí chegaram perto dele, tocaram assim no ombro dele, ele se virou, reconheceu que era espanhóis, generais espanhóis, aí disseram: jovem, foi você que fez essa coisa horrorosa aí, mostrando para o quadro, né? Ele se virou: não, foram os senhores, né? Então eu digo, o mapa da fome não fui eu quem fiz, né? Então já estava feito, eu apenas revelei.